Uma pergunta é muito frequente aqui para mim, que é qual? Tem como fazer mamoplastia sem prótese? Ou seja, a prótese ela é necessária, ela é obrigatória nas cirurgias que envolvem a retirada de pele nas mamas? Essa pergunta é interessante por quê? Porque não só pela frequência dela, mas é uma forma que dá pra gente entender muito bem quais são os conceitos que eu utilizo na hora da programação de uma cirurgia. Então aqui no consultório, como é que é a história? A paciente chega pra mim e fala, doutor, eu quero melhorar o aspecto das minhas mamas, eu acho elas caídas, eu acho elas grandes, quando eu deito elas vão pro lado, quando eu uso um decote dá pra ver que minha mama é caída, então são diversos aspectos que incomodam nessas mulheres que me procuram. Eu quero melhorar o aspecto da mama e muitas vezes ela fala, vim aqui para botar um silicone. Quando ela fala para mim que quer colocar um silicone, eu exploro mais um pouquinho essa queixa dela, porque eu tenho certeza que no final das contas, o objetivo final de qualquer mulher que deseja operar as mamas é ficar com a mama bonita. E nem sempre é colocar uma prótese. Só que algumas delas enxergam como a prótese como a única forma da gente conseguir isso, que de fato não é verdade, e é nesse vídeo que eu quero desmentir um pouquinho desse mito. O que acontece? A prótese é um meio, ou seja, é um caminho, é uma técnica, é uma tática que eu utilizo para ter mamas bonitas, mas não é só ela que vai proporcionar isso. Existem outros fatores que também são determinantes na hora da gente ter um resultado final da mama, tá? Então aquela mama que tem uma menor consistência, aquela mama que é um pouco mais mole, a gente chama que é mais lipossubstituído, ou seja, na proporção gordura e glândula da mama, tem mais gordura do que mama, ou seja, ela não tem muita conexão com o tórax. Nesses casos, a mama quase que é obrigatória. Por quê? Para eu deixar uma mama firme e com o colo mais marcado, eu vou ter que ter um anteparo mais forte. E esse anteparo mais forte vai ser a prótese de mama. Agora, existem aquelas mulheres que possuem as mamas um pouquinho mais duras, mais firmes, né? A gente chama que ela tem muita glândula, né? Comumente fala, a mama é densa. Existem algumas mulheres que vão fazer mamografia que não dá pra ver nada. Vai precisar fazer ultrassom, porque a mama é tão densa que nem o exame de imagem, que é a mamografia, consegue identificar as estruturas da mama. Então, nesses casos que a mama é densa, eu já tenho uma consistência maior. E nestes casos, eu não vou precisar da prótese para dar um resultado legal. Mas eu posso usar a prótese? Pode. Se você desejar um colo mais marcado, a prótese vai te proporcionar isso. Mas a mama que tem uma consistência maior, ela também deixa resultados com formas bastante interessantes, tá bom? Então a prótese ela não é obrigatória, só que em alguns casos ela se faz necessária. Então quando a paciente vem aqui, queixa para mim, fala, eu deito, minha mama cai, o decote ele tá mostrando que minha mama tá caída, né? A gente vai para frente do espelho e eu pergunto para ela qual que é a expectativa de resultado, né? Algumas têm a vontade da prótese, perfeito, eu respeito, né? A condição que a gente tem para usar uma prótese é que de fato a paciente aceite e queira isso, né? Eu não posso obrigar uma paciente a colocar uma prótese. E quando ela tem essa mama menos densa, menos consistente e ela não quer prótese, eu tenho que deixar ela bem orientada a respeito disso. Olha, a tua mama não vai ficar tão firme porque eu não vou ter tecido, eu não vou ter um substrato muito consistente para te dar uma forma legal. E quando a gente fala sobre isso, sobre consistência, eu faço até uma comparação que é o seguinte, quando um artesão vai fazer um vaso de barro, por exemplo, eu até pergunto, você acha que o barro tem que estar muito mole ou ele tem que estar um pouquinho firme para conseguir dar forma, né? Claro que ele tem que estar um pouquinho firme para você conseguir moldar e ele fica naquela posição que o artesão deixou. Se ele é muito mole, a gente junta ele, né, e ele vai escorregar. A mesma coisa num castelo de areia. A areia não é algo firme. Então, quando a gente monta um castelo de areia, qualquer onda vai derrubá-lo. Por quê? Porque ele não tem consistência, ele não tem nenhum tipo de resistência. Então, se você tem uma mama mole, eu vou precisar do anteparo, que é a prótese, para fazer esse ajuste e deixar você com resultado de volume e de forma legal. Agora, se você tem uma mama muito densa, eu posso fazer uma mamoplastia que não envolva a prótese e também te deixar um resultado com a forma legal. Mas assim, e se eu tiver uma mama densa e querer uma prótese? Eu posso? Bem, pode, né? Sempre pode. Agora, se a mama for muito densa, uma mama muito pesada, muitas vezes eu vou orientar que a gente faça a cirurgia em 2 momentos. Por que faz isso? Uma mama densa, uma mama mais pesada, né? Até o nome já diz, a chance dela ceder é um pouco maior. Então, se eu coloco a prótese, coloco debaixo de uma mama que é densa, pode ser que aconteça, vamos falar, uma falta de alinhamento do comportamento tanto da prótese como da mama. Então o músculo vai segurar aquela prótese, porém o músculo não vai conseguir segurar aquela mama que é pesada, porque quem é responsável por segurar essa mama pesada vai ser a pele, tá? Então nesses casos eu tenho que esvaziar bastante a mama,
tá certo? Reposicionar o tecido para que ele fique, né, na mesma posição que a prótese, porque a glândula tem que estar na mesma posição que a prótese. Então eu tenho uma prótese aqui para exemplificar para vocês. Ó, então o músculo vai ser capaz de segurar a prótese e acima desse músculo que está segurando a prótese tem um tecido mamário. Se ele é leve, se ele é mole, perfeito, eu consigo fazer com que o comportamento da prótese e do tecido seja o mesmo. Agora, se esse tecido é muito pesado, o músculo segura a prótese, pode ser que esse tecido escorregue por cima da prótese. Esse é um fenômeno que a gente chama de waterfall, e a correção dele é ir lá e retirar um pouquinho mais de tecido, algumas vezes de pele também, e reposicionar esse tecido em relação à prótese, né? Então essa é uma conversa que eu tenho com as pacientes, até para a gente escolher a estratégia cirúrgica. Se eu tenho uma mama muito pesada, muito densa, e a paciente tem aquela vontade de colocar prótese, eu tenho que deixar ela orientada a respeito disso. E se ela for muito densa e muito pesada, eu falo, olha, para você ter uma mama bem marcada, com resultado legal, vale a pena a gente ir lá e reduzir a tua mama nesse primeiro momento, tirar bastante tecido e segundo momento a gente vai colocar a prótese, que nem aquele entra até naquele protocolo de 24 horas. Então é uma cicatriz menor, uma cirurgia bem mais rápida. Então, nesse vídeo eu quis mostrar para vocês que a análise e a determinação da programação cirúrgica ela é muito, muito individual. A prótese pode se fazer necessária e muitas vezes, mas nunca ela será obrigatória. Todo mundo quer um resultado legal, todo mundo quer uma mama bonita e a prótese é um meio, ela não é o fim. Ou seja, se eu tenho uma mama pequena, sem flacidez, eu quero aumentar a mama, a prótese é o meio. Mas é o único meio que a gente tem para melhorar esse aspecto da volume da cola. Se a mama da colo, né? Se a mama é uma mama caída e pesada, eu consigo reposicionar esse tecido, eu consigo deixá-la com uma forma legal, com o bico do peito na posição tranquila, né? Legal, simétrica, aqui na região do meio na altura da metade do braço. Eu consigo fazer com que essa paciente fique liberta do sutiã, consigo fazer com que essa paciente use um biquíni, use um decote e tenha um aspecto legal da mama sem a prótese. E naqueles casos em que a mama é muito, vamos dizer, sem consistência, uma mama mais mole, muito livre substituída, a prótese ela vai se fazer necessária para eu ter um anteparo bem firme para deixar essa mama, além de em pé, com o colo mais marcado. Então, hoje, existem muitas dúvidas em relação à prótese por parte das pacientes, porque a todo momento tem mulheres, né, noticiando que retiraram a prótese por algum motivo, né, seja por conta de uma contratura, seja por conta do tratamento de uma doença do silicone. Então, é uma pergunta muito frequente e algumas pacientes não se sentem confortáveis em relação à prótese. E algo que eu acho que é fundamental assim na cirurgia é você estar tranquila na hora de realizar um procedimento, no sentido que você está consciente, com certeza que aquilo é a melhor escolha que você está fazendo. Então esses vídeos são para esclarecer muito em relação a isso. Mais para frente a gente vai fazer um vídeo sobre doença do silicone, tá? Sobre os problemas que podem acontecer com a prótese do silicone e porque cada vez menos esses problemas estão acontecendo, né? Tanto por parte da nossa, como cirurgião de evolução de técnicas, como também por parte da tecnologia das próteses, que são mais seguras a cada tempo que passa. Valeu? Então eu te convido para continuar me seguindo aqui, né, ativar as notificações que a cada momento, a cada semana a gente vai trazer vídeos novos sobre a cirurgia das mamas, de contorno corporal, que são temas assim que eu acho maravilhosos, né? Achou interessante? Manda para amiga, né? O mais importante disso tudo, da informação, é que todo mundo seja submetido a uma cirurgia com segurança, com clareza, com informação, entendendo todos os aspectos que vão envolver ela. Valeu?